madrugada, a depender do horário que você está me assistindo. Sejam muito bem-vindos ao programa 3. Alta energia que a gente inicia o nosso programa hoje falando de um assunto que vocês pediram muito, hein? Pediram direito do consumidor. E para trazer direito do consumidor, eu convido então ela, Juliana Freitas. Juliana, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de receber você aqui no nosso Direito ao Ponto. A Juliana é muito minha amiga, a gente se conheceu no mestrado, inclusive acho importante falar essa história que nós estávamos juntos, né, competindo na ampla concorrência do mestrado para conseguir essa vaga, eram só 5, né, Ju? E a gente sofredor. E aí eu fui no dia da apresentação da arguição oral, eu liso, de ônibus, todo suado, andando nesse PC, pra cima e pra baixo, a humilhação. Fez calo no pé e tudo. Um pouco tempo lá chega a Juliana, no seu Corolla, com o cabelo feito, toda maquiada, pronta para apresentar uma defesa oral lá no STF. Chegou, eu olhei para ela e disse, essa nojenta, tomara que não passe. Toma. Até que passou. E depois a gente se encontra no RU da vida, jantando por R$1,10. Aí eu conversando com a Ju. Aquilo, né? Aí eu conversando com a Ju e ela disse, eu não lembro, Nadiel, de nada do dia da apresentação. Depois eu lembro. Que eu olhei para você e disse, essa aí é abusada, espero que não tenha passado. Aí ela disse, Nadiel, você acredita que eu peguei a primeira roupa, Nadiel? E fui uma cara lavada dessa, toda arrumada, dizendo que pegou a primeira roupa. Ju, seja muito bem-vinda. Eu tenho um prazer enorme de dizer que sou seu amigo e que estou conhecendo mais da sua trajetória na área jurídica e na sua pesquisa também. Eu é que agradeço, Nádia. Essa participação é muito importante, tanto para mim, para falar sobre a minha pesquisa, falar sobre o meu trabalho, né? E, principalmente no dia 11 de setembro, que é uma data muito marcante para o Código de Defesa do Consumidor, uma temática que, na verdade, me escolheu. Eu sou membro da carreira da advocacia pública, né? Eu exerço um cargo lá de coordenação de defesa e proteção do consumidor aqui na cidade de Sobral, e a política de proteção e defesa do consumidor, ela me veio assim como um presente, porque eu nunca tinha olhado para esse ramo do direito, esse ramo com um olhar mais sociológico, um olhar mais antropológico, mas quando eu vivenciei aquilo, eu me apaixonei. Vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. A ideia do direito à ponta é que a gente consiga ser o mais leve possível e trazer informações, porque por vezes a gente que está nessa carreira, a gente percebe que o direito ele se distancia das pessoas e a ideia é aproximar mesmo. Dentro do direito ponto eu tenho Vem Comigo que eu te explico, né? Hoje eu tô aqui com ela, que entende demais de direito do consumidor, então ela que vai explicar certas coisas pra gente, né? E aí eu vou mediar essa conversa. Eu queria saber, Ju, agora nesse processo de pandemia, a gente viu que as lojinhas virtuais, elas cresceram muito, né? A gente tem muitas lojinhas virtuais. Mas aí eu me coloco como consumidor, né? Que a pessoa é lisa, ela tem que saber quanto é que ela vai, qual o preço para ela poder se programar ali dentro. E as lojinhas não colocam preço, né? Isso é correto? Aquele famoso fale comigo no direct. É certo que eles façam isso ou não? Tem algum aparato dentro da legislação que garanta ao consumidor reivindicar esse preço? Essa conduta, ela viola, né, o Código de Defesa do Consumidor, a publicidade. Ela é uma conduta que viola, inclusive, o direito do curioso, né? Porque alguns fornecedores, eles argumentam o seguinte, não, mas eu não coloquei o preço para evitar curiosos, né? Porque geralmente a pessoa que está interessada vai perguntar lá no direct e pergunta. Então, assim, nem para exercer o direito curioso, e principalmente o cearense, que é curioso, ele tá vendendo um botão ali, ele quer saber, ele não vai nem precisar daquele botão, mas ele precisa saber. O direito de guajarinar no Instagram, ele também é assegurado.
o direito de perguntar qual é o preço, ele é assegurado. Toda publicação, ela precisa vir acompanhada do preço, a lei específica, certo? O ato normativo que disciplina a questão dos preços, né? Existe um instrumento normativo que especifica que aquela postagem ela precisa vir acompanhada dos caracteres, letras 12, e que tem que ter uma especificação do produto, do serviço que vai ser acompanhado, né? Todo aquele serviço que vai ser prestado e acompanhado do respectivo preço, a forma de pagamento, tudo bem direitinho. Esse valor por direct, ele tem esse único objetivo, argumentado pelos fornecedores, que era para espantar os curiosos. Só que isso já caiu por terra. Então, assim, você às vezes vai para o centro da cidade, em Fortaleza, dá uma volta no centro para saber como é que estão as coisas lá, né? Então, você tem esse direito de consultar os preços quando você bem quiser, né? Então, existe também outros tipos de possibilidade, que é essa diferenciação do preço pelos perfis, né? Que eu já inclusive, já me relataram que algumas pessoas têm um perfil para fazer as compras ou perguntar pelo direct, porque tem medo de perguntar e haver essas diferenciações assim de preço. Por exemplo, fiz uma compra na internet, né? E desisti de um produto que eu comprei. Eu posso ter essa desistência? E nas lojas físicas, como que faz para trocar? Isso é um tema muito recorrente nesse momento. A gente está tendo muita demanda, sempre teve muita demanda com relação a isso, né? Há uma divergência, Nadi, também nas informações. Às vezes não chega muito claro o direito do consumidor, às vezes não é claro para o consumidor. A gente precisa tirar esse arame farpado dessa informação. A gente precisa filtrar para que chegue até você. Como o direito de exercer esse direito de arrependimento? Você compra algo pela internet e você tem 7 dias para trocar esse produto. O nome é direito de arrependimento. Você pode exercer esse direito. Por exemplo, eu comprei um tênis rosa. Um rosazinho. Mas eu queria era um pink. Quando eu chego, é pink. E eu queria rosa. Está muito cheguei. Aí eu tento ligar para lá. Mas qual é o motivo que você quer trocar? Meu povo, não precisa de motivo. Você não precisa motivar para exercer esse direito. Você tem 7 dias. Do ato da entrega do produto e no ato da contratação, da assinatura do contrato. Então, para exercer esse direito de arrependimento, você não precisa motivar. E no ato da devolução do produto, o fornecedor também tem que pagar com o frete que você pagou. E também pagar para voltar o produto, o reembolso. Você me entende, Nádia? Entendi. Perfeito. Acho que não precisa motivar. Geralmente, o que é que a gente tem trabalhado, né? As demandas que chegam até a gente eu comprei um produto pela internet e não estou conseguindo exercer o meu direito de arrependimento. Me passam uma ligação para uma pessoa e passam para outra, e eu não consigo exercer porque mas você não quer ficar com o produto porque a gente faz a troca, né, para um outro produto. Deixa outra coisa bem clara. Revistinha que você compra, aquele batonzinho, aquelas revistinhas, né, que a gente compra, Nádia. A gente pode exercer o direito do arrependimento. Às vezes você compra uma coisa na revistinha, vixe, a revendedora chega, né? Isso. É uma cor totalmente diferente. Aí você fica obrigado a ficar com o produto. Meu povo, não fique, exerça o direito de arrependimento. Cabe também. 7 dias depois que recebe, nesse caso aí? Sim, depois que recebe o produto. Você tem 7 dias do recebimento do produto para exercer o seu direito. Não quero. Não era o que eu esperava. Porque o legislador, quando foi construir todo esse direito de arrependimento, ele pensou, nossa, o consumidor, ele não teve acesso ao produto, ele não pegou no produto, ele não sentiu o produto. Então, a gente precisa exercer esse direito de arrependimento também. A gente precisa estar no mundo em que eu estou comprando pela internet, mas eu vou olhar, se eu não gostar, não precisa motivar. Cadê o galo que não canta? Graças a Deus. Mas já que ele começa, porque ele tem hora, rapaz. O galo tem hora para cantar. Nesse período de pandemia, a gente teve um aumento abusivo dos preços. Esse aumento, ele se justifica ou não?
Como que a gente lida com esse aumento? Porque, na verdade, para a gente que é consumidor, o dinheiro fica mais curto e as coisas vão aumentando. E aí, como é que a gente faz? Tem como denunciar isso em algum órgão, alguma coisa assim? Nesse período pandêmico, muitas pessoas se questionaram por conta da elevação desses produtos, né? É óbvio que o CDC, ele proíbe essa elevação no artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe esse aumento abusivo sem justa causa. Mas o que é esse aumento sem justa causa? Vou lhe dar um exemplo. Existe uma cadeia de produção, nem tudo uma elevação de preços, e essa elevação é abusiva. Mas o que a gente verifica nesse momento pandêmico é o oportunismo de alguns fornecedores. Exato. Vamos aqui, alguns órgãos tiveram que, inclusive o nosso, fazer intervenções desses fornecedores com o objetivo de paralisar aquelas condutas. Alguns fornecedores que estavam vendendo álcool com preços abusivos. Como é que a gente pode verificar? Como a gente pode verificar isso? Através das notas fiscais. Se os fornecedores vamos, por exemplo, das máscaras, estavam repassando com o mesmo valor, por que era que o comerciante estava aumentando este preço, né? Então, assim, é uma conduta desleal, desonesta, contra a economia popular, contra a ordem econômica, é algo que a gente tem que enfrentar e tem que enfrentar com muita coragem, porque comerciantes que se aproveitam nesse momento tão difícil que a gente está passando para elevar ou mesmo desconstruir tudo que, às vezes, os governos eles estão tentando fazer com caráter preventivo, porque os aumentos abusivos eles caíram justamente nos produtos, nos insumos importantes para a prevenção, que eram as máscaras, o álcool, né? As luvas. Então, a gente não precisa combater através das denúncias. O que é que o consumidor pode fazer? O consumidor, a sua parte do consumidor, denunciar. Né? E aonde que a gente faz essas denúncias? Eu estou aqui na cidade de Sobral, né? Aqui vocês podem fazer as denúncias no PROCON da Câmara Municipal de Sobral e no DECOM também de Sobral. Em Fortaleza tem o PROCON e tem o DECOM, né? O DECOM, que é um órgão do Ministério Público, e o PROCON, que é ligado ao Poder Executivo. Tem também o PROCON da Assembleia Legislativa do Ceará. Vocês liguem para a polícia, preços abusivos, fora do controle. Procurem esses órgãos, fotografem, né? Como eu lhe disse, vocês precisam se munir desses documentos até para ajudar a gente na construção dessa educação consumerista. O direito do consumidor, ele é para mim, é para você, é para todo mundo, certo? A gente precisa pegar o código e colocar no coração, porque a gente é consumidor desde a hora que a gente compra um pãozinho de manhã na padaria, que pode vir estragado, ou a farinha pode ter sido fabricado com uma farinha vencida, e a gente pode ter um problema de saúde. A gente precisa se empoderar desse direito, de que nesse momento eu estou consumindo com você, consumindo a minha internet, nesse momento eu estou consumindo. Então a gente passa o tempo todo, a relação de consumo ela é inata ao ser humano. Então a gente precisa utilizar bem esse nosso direito, porque a gente está 24 horas consumindo. Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo, agora eu vou fazer por onde nunca mais perdê-la.